Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago e estou aqui para nós gravarmos as aulas de número 3 e 4. Nós vamos fazer um aulão para a gente finalizar essa matéria de pneumatologia, que é a doutrina acerca do Espírito Santo. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te dar graças pela vida de cada seminarista, de cada aluno. Pedir, meu Pai, que o Senhor possa nos iluminar para que possamos juntos seguir nessa trilha do conhecimento e nessa caminhada, meu Deus, rumo a nos tornarmos cristãos melhores, a buscarmos o conhecimento de Ti, porque somente Te conhecendo, somente, meu Deus, entendendo mais de Ti, dos Teus desígnios e dos Teus propósitos, nós podemos Te servir melhor. Então nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos para a nossa aula final. Nossa aula final, que é um aulão com as aulas 3 e 4. Na semana passada a gente não conseguiu gravar porque tivemos um problema aqui com o computador. Então nós vamos gravar as aulas 3 e 4 juntos, tá bom? Vamos seguir. Essa aula nós vamos falar sobre vários temas acerca do Espírito Santo, mas nós vamos começar com o batismo no Espírito Santo e a plenitude do Espírito. Meus queridos, nas aulas anteriores, nós vimos que o Espírito Santo é Deus, que ele é uma pessoa e que regenera o coração humano, que passa a habitar na vida e no coração do crente. Vimos também que ele convence, salva, sela e transforma. Hoje, nós vamos entrar num tema muito discutido e muitas vezes mal compreendido e outras vezes ainda negligenciado, que é o batismo no Espírito Santo e a plenitude do Espírito. Vamos entender. O que é batismo no Espírito Santo? Nós vamos entender quando ele acontece. Vamos entender se ele é diferente de ser cheio do Espírito, como posso viver uma vida cheia do Espírito. Tudo isso nós vamos aprender nessa aula de número 3. Bom, vamos lá. O que é o batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo? A expressão batismo no Espírito Santo, ela aparece em vários textos das Escrituras. Vamos ver a promessa de João Batista. Lá em Mateus 3,11, ele diz o seguinte: Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, João está apontando para algo que Jesus faria, que seria batizar os crentes com o Espírito Santo. Essa promessa, ela se cumpre em Atos 2, no dia de Pentecostes. E vamos ao texto. Atos 2, de 1 a 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia falar. Bom, esse evento, ele foi único na história da humanidade, mas ele serviu como um modelo para aquilo que aconteceria depois dali com os crentes. A partir de então, todo aquele que crê no Senhor Jesus passa a receber o Espírito Santo. Paulo ensina isso lá na carta aos Coríntios, quando ele diz assim:
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, no verso 13. Vamos ler. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Então, o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, dizendo que é algo para todos. Ele diz, é tanto para judeu quanto para gentio, é para servo, é para livre, é para todos. O batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, porque respondeu com fé, crendo que Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Todos esses, que são os chamados crentes, são batizados por Jesus com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, aí entra uma controvérsia, que é algo muito doutrinário. Por isso, eu não vou dar aqui a minha opinião, o meu ponto de vista, uma vez que esse curso ele tem a ideia de nos trazer várias visões, e como ele é interdenominacional, nós temos aqui alunos das Assembleias de Deus, alunos batistas, metodistas, temos até um aluno presbiteriano, e é muito bem-vindo, temos alunos de inúmeras denominações. A ideia não é aqui trazer a doutrina que eu creio, que eu acredito, mas as possibilidades de doutrinas. Então, as mais comuns são a doutrina pentecostal e neopentecostal, que são doutrinas compartilhadas, e a doutrina tradicional. A doutrina tradicional, nós temos também uma outra doutrina que são a dos cessacionistas. Os cessacionistas creem que cessou esse aspecto do batismo com o Espírito Santo, assim como os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, cura, milagre, tudo isso cessou no tempo dos apóstolos. Essa é uma visão compartilhada principalmente pelas igrejas reformadas. As igrejas mais tradicionais, elas compartilham de uma visão que o batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão. Ele não é uma segunda experiência separada para os que já são salvos. É o ato pelo qual nós somos selados e inseridos no corpo de Cristo, porque quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, porque recebemos imediatamente o batismo no Espírito Santo. Essa é a doutrina tradicional. E a doutrina pentecostal, que também é compartilhada pelos neopentecostais, é a doutrina que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, uma segunda graça, é um segundo favor, uma segunda experiência. Primeiro, nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e depois daí nós passamos a nos empenhar na vida cristã, nos dedicar na vida de oração, nos dedicar numa vida de uma busca constante e incessante, colocando o Espírito Santo como nosso principal alvo. E a partir daí, dessa busca incessante, dessa busca intensa, o crente ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Na visão pentecostal e neopentecostal, a evidência desse batismo com o Espírito Santo, que é recebido como uma segunda experiência, segundo essa doutrina, a evidência é o falar em línguas estranhas, que muitos chamam de língua dos anjos. Essa seria a evidência central do batismo com o Espírito Santo, segundo a doutrina pentecostal e neopentecostal. De acordo com a doutrina tradicional, a principal evidência do batismo com o Espírito Santo não seria o falar em línguas, porque nessa visão o falar em línguas ele é apenas um dos dons. E não seria um dos dons a evidência central do batismo com o Espírito Santo, mas sim a apresentação para o mundo, a partir daquele crente, do fruto do Espírito.
porque pela árvore você conhece o fruto. Então, se você foi batizado com o Espírito Santo, no momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a produzir o fruto do Espírito. Essa seria a grande evidência, de acordo com a visão tradicional. E o que é plenitude do Espírito? Esse é um termo wesleyano, né? É uma visão mais metodista. Né? Ser batizado no Espírito é o início da vida cristã, mas ser cheio do Espírito é uma experiência contínua, é uma vida de comunhão, rendição, obediência e poder. Como a gente pode ver, por exemplo, lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Wesley fala bastante sobre isso, sobre se encher do Espírito e sobre a plenitude do Espírito Santo. Né? De acordo com essa doutrina wesleyana, isso nos mostra que nem todos os crentes vivem cheios do Espírito, que é possível ser salvo, mas ser esvaziado, seco, sem direção espiritual, e que a plenitude do Espírito ela não é automática, ela exige entrega e busca constante. Percebam uma diferença interessante. Na visão metodista, o batismo com o Espírito Santo ele é um ato contínuo ao momento em que o cristão aceita Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento ele é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, na visão tradicional, que a visão wesleyana corrobora ou compartilha, ela entende que o batismo com o Espírito Santo é o selo, digamos assim, que você foi salvo, que você aceitou Jesus e naquele momento você passa a pertencer ao corpo de Cristo. Porém, essa busca constante e incessante pelo Espírito Santo, que os pentecostais e neopentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, os wesleyanos chamam de plenitude do Espírito, ou ser cheio do Espírito. Entendam que às vezes tem em muitos casos as doutrinas elas se divergem, mas em alguns outros casos falamos a mesma coisa de formas diferentes. Não é verdade? Evidência da plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito não se mostra apenas por dons visíveis, como profecias, línguas, mas a principal marca de ser cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito e o caráter de Cristo. Falamos um pouquinho disso mais cedo no início da aula, né? Vejamos o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo de número 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, alguém cheio do Espírito, ele precisa ser amoroso, mesmo quando é difícil amar. Ele precisa ser alegre, mesmo em tempos de dor. Ele precisa ser paciente, mesmo quando tudo convida a uma pressa exacerbada. Ele precisa ser controlado, mesmo quando a carne quer explodir. Além disso, a plenitude do Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal, produz a verdadeira adoração. Efésios 5,19, Paulo diz o seguinte: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Ele fala daqueles que apresentam o fruto do Espírito, que possuem o fruto do Espírito. Gente, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem um coração adorador. Não precisa de animação exterior. Ela vive em constante adoração ao Senhor. Outra coisa que o batismo com o Espírito Santo, ou a
a plenitude do Espírito, ela traz no ser humano um senso de gratidão contínuo, dando sempre graças a Deus por tudo. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo. Vamos lá, voltando para o texto. Dando sempre graças em tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. A plenitude ou o batismo produzem gratidão, mesmo nas lutas, pois o Espírito Santo nos lembra de quem é Deus. Também produz uma submissão mútua, ou seja, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Gente, quando nós somos cheios do Espírito, nós nos despimos de qualquer vaidade, de querer ser maior, de querer ser servido, de querer ser importante. Pelo contrário, nós servimos uns aos outros, porque nós temos o exemplo do nosso Senhor e Salvador, que sendo Deus e Rei, lavou os pés dos seus servos e discípulos. Quem anda no Espírito não vive em disputas de orgulho, de ego, mas em humildade, honra e serviço mútuo. Aleluia. Exemplos de pessoas cheias do Espírito. Estevão, Atos 7:55 diz assim: e escolheram Estevão, Atos 6:5, primeiro, e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia menciona expressamente que Estevão era cheio do Espírito. E lá em Atos 7:55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Aleluia. Mesmo sendo apedrejado, Estevão não perdeu a visão do céu. Essa é a força que a plenitude do Espírito traz em nossas vidas. Essa é a força que o batismo com o Espírito Santo, na visão pentecostal, traz. Essa é a firmeza que nos dá um impulso, um ímpeto, mesmo no meio do sofrimento. Outro homem cheio do Espírito Santo era Barnabé. Atos 11:24, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O Espírito Santo, ele não apenas nos fortalece, mas ele nos torna instrumentos para atrair outras pessoas para Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. Agora, como ser cheio do Espírito? Se a plenitude do Espírito é uma ordem, se o batismo com o Espírito Santo é uma ordem, enchei-vos do Espírito, então ela é possível. Deus não nos daria uma ordem impossível. Deus não nos mandaria fazer algo que não fosse possível fazer. Então ele diz, enchei-vos do Espírito. Mas não acontece de forma automática. Se na visão tradicional o batismo com o Espírito Santo ele acontece de forma automática quando você recebe a Jesus, ser cheio do Espírito é diferente. Ter a plenitude do Espírito é diferente. Assim como pensam os pentecostais acerca do batismo. Não é automático. Envolve atitudes espirituais claras. Por exemplo, primeiro, confissão e arrependimento. O Espírito Santo não habita em corações que insistem em pecar. A primeira coisa é limpar a casa. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Segundo, rendimento e submissão. Ser cheio do Espírito é abrir mão do controle da vida e dizer, Espírito Santo, me conduza, me dirija meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras, minhas decisões. Isso é muito importante. Lá em Gênesis 5,16, a Bíblia diz assim,
Não, Gênesis não, desculpa, Gálatas. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Terceiro, queridos, meditação na palavra. O espírito age em sintonia com a palavra. Uma mente cheia de Bíblia é um campo fértil para o Espírito Santo operar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16. E por fim, vida de oração constante. É pela oração que nos alinhamos com o Espírito Santo e temos a nossa vida direcionada por Ele. Efésios 6,18. Orai no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplicas. Por fim, nessa aula nós aprendemos o batismo no Espírito Santo, quando ele acontece, o momento da conversão, que ele acontece no momento da conversão, segundo a visão tradicional, que ele acontece como um ato, uma segunda experiência, uma segunda bênção, de acordo com os pentecostais. Aprendemos que os efeitos do batismo no Espírito Santo, na visão pentecostal, para os wesleyanos, ele é chamado de plenitude do Espírito, que é uma experiência contínua e necessária. A evidência espiritual é uma vida transformada, frutífera e evidente, e obediente, e precisamos buscar constantemente ser cheios do Espírito. Aleluia. Bom, vamos já avançando para o tema da nossa aula 4, que são os dons espirituais e a atuação do Espírito Santo na igreja. Queridos, nós vamos ver nessa aula os dons espirituais, por que o Espírito os distribuiu, quais são os principais dons listados na Bíblia e como nós devemos usá-los com equilíbrio nos dias de hoje. Primeiro, o Espírito Santo capacita a igreja. O Espírito Santo não apenas salva e transforma as pessoas de forma individual, mas ele também constrói uma comunidade espiritual, que nós chamamos de igreja. E ele capacita cada crente, cada cristão, para servir com dons sobrenaturais. Jesus prometeu isso, ele disse lá em Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito desceu, a igreja nasceu e desde então todo crente recebe poder, recebe dons para servir ao reino. Paulo afirma isso, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, não existem cristãos sem dons. O problema é que muitos não sabem que têm dons ou não usam os dons que receberam para coisas úteis. Segundo, o que são dons espirituais? Gente, a palavra dom, ela vem do grego carisma, que significa presente, graça dada ou concedida. São capacitações especiais concedidas pelo Espírito Santo para que nós possamos realizar tarefas espirituais na igreja que o Senhor nos plantou, né, para a edificação da igreja. É importante lembrar, dons espirituais não são talentos naturais, são coisas diferentes. Dons espirituais não são sinais de superioridade espiritual. Dons espirituais não são para exaltação pessoal, e dons espirituais são para a edificação da igreja e para a glória de Cristo. Paulo é enfático nisso. Ele diz: mas um só é o mesmo Espírito que opera todos os dons, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo distribuiu a quem quis,
como quis, na medida com que ele quis. E por quê? Porque ele é Deus, ele é soberano. A nossa parte é descobrir, desenvolver e usar o dom que nós recebemos. Terceiro, a lista bíblica de dons espirituais. Existem várias listas de dons no Novo Testamento. Nenhuma delas é definitiva ou fechada, mas ela é exemplificativa. Vejamos os principais. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Nós temos dons de manifestação sobrenatural, por exemplo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Aqui nós temos dons mais sobrenaturais e visíveis, como palavra de sabedoria, palavra de ciência, uma fé que é uma fé especial, milagrosa, para crer em coisas impossíveis, curas, milagres, profecias, enfim. Em Romanos 12, 6 a 8, nós temos dons de serviço e liderança, que diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é proferida, seja ele à medida da fé. Se é ministrar, seja ministrar. Se ensinar, que haja dedicação no ensino. Ou seja, ele está falando aqui que é para pegar a diversidade de dons e usar de acordo com o que aquele dom estabelece. Não é para aquele que tem o dom de profecia, por exemplo, o ideal não é que ele se dedique a ensinar, mas a profetizar. Entende? É claro que na igreja que nós temos hoje, que é uma igreja carente, as pessoas acabam precisando fazer muitas coisas, mas nós devemos nos focar, digamos assim, naquele dom que Deus nos deu. Dom de ensinar, exortar, presidir ou liderar, repartir, dom de misericórdia. Temos os dons ministeriais, né, que Deus chamou uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, enfim. E qual o propósito dos dons? Primeiro, gente, edificação da igreja. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Os dons têm essas três funções: exortar, edificar e consolar a igreja de Cristo. Segundo, manter a unidade do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros formam um só corpo, assim é Cristo também. Os dons, eles servem para unificar o corpo de Cristo. Os dons servem para cumprir a missão da igreja no mundo. E qual é a missão da igreja no mundo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quarto, glorificar a Cristo. Usando os dons com equilíbrio e amor, para a gente finalizar a nossa aula. O maior erro relacionado aos dons espirituais é usá-los sem amor. Porque Paulo escreveu: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Então, o amor é o ambiente onde os dons operam. Quando nós usamos os dons sem amor, eles se tornam barulho. Quando usamos com amor, eles se tornam bênção. Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons. Ou seja, nós devemos buscar os dons no caminho do amor. E, para finalizar, o Espírito Santo dá dons a todos os crentes. Os dons são diversos, mas vêm do mesmo Espírito. Os dons são para servir, edificar, consolar e glorificar a Cristo. E eles devem ser usados com equilíbrio,
reverência e amor. A Igreja de Jesus precisa se mover no poder do Espírito, na sabedoria da palavra e usar os dons que Deus nos deu para transformar esse mundo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Assim nós encerramos a matéria de pneumatologia e semana que vem nós começamos uma matéria nova. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus.